O assunto de hoje chama-se capacitância elétrica. A capacitância elétrica, representada aqui pela letra C maiúsculo, vai ser definida como sendo a capacidade que um condutor tem de armazenar uma certa quantidade de carga elétrica. É mais ou menos assim. Imaginem vocês que eu tenho aqui um condutor elétrico, por exemplo, um formato esférico, e eu eletrizo ele. Ao eletrizar, ele passa a adquirir uma certa quantidade de carga elétrica. Por exemplo, tirei elétrons dele, ele começa a ficar eletrizado positivamente. Ao ficar eletrizado, ele está adquirindo aqui uma certa quantidade de carga. E ao fazer isso, esse corpo também passa a adquirir um certo potencial. Tá? Vamos dizer assim, ele adquire aqui um potencial elétrico. Como é que eu meço esse potencial elétrico? Esse potencial elétrico vai depender da distância que ele tem aqui em relação ao centro, ok, da sua geometria. Vamos supor aqui que ele tem um formato esférico e essa distância é o raio dessa esfera. Se nós queremos calcular o potencial dessa esfera, o potencial elétrico que ele vai adquirir, isso vai depender do meio onde essa esfera está, representada aqui pelo símbolo K, vai depender da quantidade de carga elétrica que ele vai adquirir, dividido pela distância que ele está aqui. Essa medida é a medida do potencial e essa medida é a medida da quantidade de carga elétrica. A relação entre a quantidade de carga elétrica e o potencial é o que nós definimos como sendo a capacitância. Então, a definição de capacitância é assim, ó. Definição. É a quantidade de carga elétrica que o corpo adquire para um determinado potencial elétrico que ele passa a ter. Essa relação entre quantidade de carga e o potencial representa quanta capacidade ele tem de armazenar carga. Vamos imaginar que o potencial elétrico fosse como um nível numa caixa d'água. Certo? Nível de água que você coloca numa caixa d'água. Aí você coloca a água dentro dessa caixa. Colocou a água dentro da caixa, o que vai acontecer com o nível da água ali dentro? Vai subir. Quanto mais água eu puder colocar dentro dessa caixa e menos o nível subir, significa que mais capacidade de água eu posso colocar ali dentro. Entendeu a relação? Se eu tenho uma caixa d'água pequena, por exemplo, assim, imagine que eu tenho uma caixa d'água desse tamanho aqui. E aí eu tenho uma outra caixa d'água mais larga assim. Se eu colocar 10 litros d'água aqui e 10 litros d'água aqui, eu posso fazer essa caixa d'água, por exemplo, quase encher, com uns 10 litros, certo? Mas se eu colocar esses mesmos 10 litros nessa outra caixa, vai encher? Então a quantidade de água que eu coloquei nas duas caixas foram a mesma, mas o nível de água que subiu aqui foi maior que aqui, certo? Aí eu pergunto, qual dessas duas caixas de água eu tenho mais capacidade de colocar água? A primeira caixa ou a segunda caixa d'água? Por quê? Porque cabe mais. Então cabe mais e sobe menos o nível. Então a gente diz que a capacitância elétrica de um condutor está na sua capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica e adquirir um certo potencial. Pensa o potencial como se fosse o nível da água aqui, certo? Na analogia. Então, se o potencial sobe pouco e eu consigo armazenar muita carga elétrica, então significa que esse corpo aqui, esse condutor, ele tem uma grande capacitância elétrica. Se eu coloco pouca carga elétrica e o potencial já sobe rápido, ele adquire um alto potencial, significa que é uma caixa, como se fosse uma caixa d'água que encheu rápido. Então significa que tem baixa capacitância. Então a capacitância é a relação entre aquilo que eu acumulo, que é a quantidade de carga, e o nível de potencial que ele passa a adquirir, que é o potencial aqui. Tá? O potencial e a capacitância são inversamente proporcionais, enquanto que a quantidade de carga e a capacitância são diretamente proporcionais. No Sistema Internacional de Unidade, quer dizer, no SI, como é que a gente mede cada um desses elementos aqui? Quantidade de carga, nós medimos em Coulomb, representado aqui pela letra C, maiúsculo. O potencial é medido em Volt, representado pela letra V, maiúsculo. Opa, nós estamos com um problema aqui, né? Muitas letras iguais, né? Potencial V, Volt medido em V. Capacitância C, Coulomb também medido em C. Então, muitas letras iguais. Para não aumentar a confusão dessas letras, a gente faz assim. A gente chama a relação da capacitância
que é a quantidade de carga por potencial, que é medida em Coulomb por volt, a gente chama isso aqui pelo nome de Farad, representada pela letra F, maiúsculo aqui. Então, toda vez que a gente for trabalhar com capacitância no Sistema Internacional de Unidade, a gente trabalha com essa unidade chamada de Farad. Tal que 1 Farad equivale a um acúmulo de uma carga de 1 Coulomb por, ok? Volt. Para cada volt que ele adquire aqui esse potencial. Para cada volt que aquele corpo adquire, ele está acumulando uma carga de 1 Coulomb. A gente diz que equivale a quanto? 1 Farad. Como normalmente a gente vai trabalhar com condutores pequenos, não condutores muito grandes, então a medida da capacitância elétrica normalmente vai ser valores pequenos também. Aí nós temos o que a gente chama de submúltiplos do Farad. E é muito comum a gente trabalhar com essa unidade, por exemplo, aqui, ó, 1 microfarad. O que significa esse micro aqui? Ele é um prefixo. Vale um número igual a 10 elevado a menos 6. Então equivale a 1 vezes 10 a menos 6 farad. Tá? Se eu for trabalhar com um condutor menor ainda, eu posso ter aqui 1 nanofarad. O que é o nanofarad? 10 elevado a menos 9. Então vai ser 1 vezes 10 a menos 9 farad. Se eu pegar um condutor maior, por exemplo, e que ele possa acumular mais carga elétrica, aí é comum trabalhar com a unidade chamada milifarad. Aí é milésimo. Quanto vale o mili? 10 elevado a menos 3. Tá? Então aqui eu tenho valores menores e aqui um valor um pouco maior. Se eu fosse trabalhar com condutores gigantescos que pudessem acumular muita carga elétrica, eu poderia trabalhar aí com quilofarad, por exemplo, certo? Quilo significa 1000 farad. E assim por diante. Cada condutor elétrico, quando eu deixo ele eletrizado, ele adquire uma carga e passa a ter um potencial. Ele tem então uma capacitância elétrica. Está claro para vocês, pessoal? Tá? Agora, se nós pegarmos a definição que nós temos aqui e aplicarmos o potencial no caso de uma esfera, como é que chama essa distância aqui no caso de uma esfera? É o raio. Isso, então vamos escrever isso agora aqui, ó. No caso de um condutor esférico, tá? Vamos pensar assim, ó, num condutor esférico, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aqui o condutor, esse condutor aqui, ele possui uma capacitância, que é dado pela quantidade de carga dividido pelo potencial, e ele tem um potencial que é dado por quem? K, que representa o meio onde essa esfera está, Q, que é a quantidade de carga elétrica que ele está adquirindo aqui, por exemplo, vamos imaginar que ele tem uma certa quantidade de carga Q, dividido pela distância. Como é que eu chamo essa distância daqui até aqui? É o raio. Isso, então no caso aqui a distância é o raio da esfera. Vai ficar dividido por R aqui, certo? Pego essa equação, substituo aqui, ó. Como é que vai ficar a capacitância no caso de uma esfera condutora? Vai ficar assim, capacitância de uma esfera condutora é igual a quem? Em cima eu tenho quem? Carga. E embaixo eu tenho quem aqui? Potencial. Como é que é escrito o potencial? K vezes Q sobre R. Então fica aqui, K vezes Q sobre R. Certo? O que a gente faz na matemática quando a gente tem uma divisão de fração? Conserva o numerador e inverte o denominador multiplicando. Então vamos conservar o numerador. O numerador é Q, certo? Vamos inverter o denominador multiplicando. Vai ficar R sobre quem? K vezes Q. Opa, eu tenho Q demais aqui. O que eu posso fazer? Cortar. Corto isso com isso. Aí o que sobra? Que é a capacitância de uma esfera, certo? Isso aqui é de uma esfera. É igual a quem? R sobre K. O que esse resultado mostra para nós? Isso aqui, ó, de uma esfera condutora. Isso mostra para nós que a capacitância elétrica de uma esfera é diretamente proporcional a quem? Ao raio dela. E depende de quem? Do meio. Se o meio não for mudado, quanto maior a esfera que eu tiver, maior a sua capacitância. Ora, isso é óbvio. Se a esfera for maior, eu não tenho uma superfície maior? Tem ou não tem? Essa superfície não vai caber mais carga elétrica nela? É como se tivesse uma sala de aula maior. Uma sala de aula maior, vai caber mais pessoas ou menos pessoas na sala?
então tem maior capacidade. Então uma esfera com raio maior vai representar para nós uma capacitância também maior. Só que aquele resultado mostra para nós que no caso de uma esfera, a capacitância dela é diretamente proporcional ao seu raio. Tá? Significa que se nós dobrarmos o raio, a capacitância também irá dobrar. Então, quanto maior o raio da esfera, maior é R, maior é a capacitância da esfera. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente poder analisar como é que um corpo pode acumular carga elétrica. E ao acumular carga elétrica, ele vai adquirir um certo potencial. E isso depende da sua capacidade de fazer isso. Tá? Se nós considerarmos, por exemplo, um outro material que não tem o formato esférico, é claro que a geometria do sistema muda. E aí a distribuição de cargas elétricas também muda. No caso de uma esfera, por exemplo, como é que as cargas elétricas irão se distribuir? Vamos imaginar da seguinte forma aqui. Ó. Eu tenho uma esfera aqui e eu quero deixá-la eletrizada. A pergunta é, como as cargas elétricas vão se distribuir na superfície dessa esfera? Tá? Primeiro, vamos imaginar que lá dentro da esfera tivesse duas cargas positivas. O que elas vão fazer entre si? Elas vão se repelir, não vão? Então onde é que elas vão parar? Mais distante um do outro, né? Então, uma vai parar lá em cima, outra vai parar onde? Aqui embaixo. Se eu tivesse duas cargas positivas aqui também, desse jeito, o que vai acontecer com elas? Elas vão se repelir. Uma aqui do lado esquerdo, outra aqui do lado direito. Se eu imaginar todas as cargas elétricas positivas que houvessem ali em excesso, o que elas fariam entre si? Iam se repelir. Aonde é que elas iriam parar? Na superfície externa da esfera. Como o formato da esfera é um formato simetricamente geométrico, certo? Então, a distribuição de cargas elétricas na superfície seria uma distribuição uniforme. Então, no caso de uma esfera aqui, ó, de novo, certo? No caso de uma esfera, nós temos uma distribuição de cargas elétricas na superfície de forma uniforme. Isso me gera uma distribuição uniforme sobre a superfície. Certo? Mas isso no caso de que forma geométrica? Uma esfera. Tá, entendi. Distribuição uniforme, beleza, porque a superfície é simétrica, existe aí essa simetria e vai fazer com que a distribuição fique igual para tudo que é lado. Mas e se esse objeto não for esférico? Vamos imaginar então um formato diferente aqui. Tá? Vamos imaginar agora que a gente tem um formato aqui de uma superfície não esférica. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um formato assim, triangular. Ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui um formato triangular aqui. Ó. O que vai acontecer se o formato for desse jeito? Vamos imaginar que eu começo a fazer a distribuição. As cargas elétricas vão se repelindo, certo? Ok? Uma carga elétrica positiva vem para aqui, outra vem para aqui e outra vem para aqui, certo? Numa tentativa de encontrar uma simetria em relação a onde? Ao centro do triângulo, certo? Mas se uma carga estiver aqui e outra estiver aqui, ela vai parar lá em cima, tá vendo aqui? Ó? A outra vem para onde? Aqui embaixo. Outra vem parar aqui em cima. Outra vai parar aqui embaixo, certo? Ok? Aí, se eu colocar do lado de cá, vem parar um aqui, outro vem parar aqui. Ó. O que está acontecendo? A distribuição está sendo uniforme agora? Reparem, se as cargas elétricas estão distribuindo de maneira uniforme agora. Está sendo uniforme? A quantidade de cargas que eu tenho aqui é igual à quantidade de cargas que eu tenho aqui? Não. O que eu estou tendo agora? Uma maior concentração onde? Nas partes mais largas ou nas partes mais estreitas? Nas partes mais estreitas. Porque à medida que as cargas elétricas vão se repelindo, elas vão se acumulando aonde? Nas extremidades. O resultado, o que vai acontecer com a concentração de cargas nas pontas? Fica como? Maior. Então, nesse caso, existe uma uniformidade aqui no caso de uma esfera? Não. No caso de uma superfície que não é esférica, você vai ter maior concentração de cargas elétricas aonde? Em regiões pontiagudas.
Tá? Nas regiões pontiagudas, você tem maior concentração de carga elétrica. Aqui, ó, maior concentração. Aqui e aqui, ó. Certo? Nós chamamos isso de poder das pontas. Ok? Então, toda vez que eu tiver um objeto e o formato dele não for esférico, nos lugares onde for mais pontiagudo, lugares em que houver uma maior concentração de área, ou seja, uma menor área, tá? Eu vou ter uma maior concentração de cargas. Resultado, isso é chamado de poder das pontas. Nós temos ali uma distribuição de cargas elétricas não uniforme. Tá? Vamos imaginar que ao invés de eu ter esse formato triangular, eu tivesse uma barra. Eu tivesse um objeto com esse formato aqui agora. Uma barra aqui. E eu fosse deixar essa barra eletrizada. O que iria acontecer? Eu teria alguma carga elétrica aqui no meio, repelindo as demais, certo? Só que à medida que as cargas elétricas foram jogadas aqui, o que elas vão fazendo? Uma separando da outra, se afastando, certo? No final, uma ia para aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui, ó. De novo, o que eu tenho de novo? As extremidades com maior concentração. Aonde? Nas pontas. Maior concentração, certo? Então essa distribuição de maior concentração mostra para nós que no caso de uma superfície que não é esférica, a distribuição não é uniforme. Ela se concentra onde? Nas pontas. Tá? Seja qualquer formato que você imaginar. Se o objeto for retangular, a mesma coisa. Eu tenho uma maior concentração aqui, ó, nas pontas. Tá? Entendeu o que acontece? De qualquer forma, em todos os casos, seja nesse ou nesse caso aqui, todos os objetos estão acumulando carga, não estão? Todos eles adquirem um potencial. A única diferença é que não é tão simples como o caso de uma esfera. Esses casos aqui são casos um pouco mais complexos do que o caso de uma esfera. Tá? Normalmente, o caso mais cobrado em exames que vocês vão fazer é o caso esférico. Exatamente pela simplicidade da esfera de ser simétrico. Tá? Então, isso aqui é obrigatório saber, inclusive a relação matemática, que eu mostrei para vocês, entre a capacitância que ele acumula de carga em relação ao raio. Como nós vimos, capacitância é diretamente proporcional ao raio e inversamente proporcional ao meio. Essa equação, no caso de uma esfera, ela praticamente é obrigatória saber. Tá? Que é o caso mais simples e é uniformemente distribuído. Esses outros casos, o que é necessário você saber de forma geral é que as cargas elétricas normalmente se concentram onde? Nas pontas. Isso é essencial. Tá? Por que é essencial? Porque inclusive explica como funciona um para-raio. Que nada mais é do que uma ponta que sai da onde? Do chão. Uma ponta ligada ao chão, ali vai ter maior concentração de cargas elétricas, portanto o campo elétrico fica mais intenso nessas pontas e o resultado é uma maior incidência possível de raio nessas pontas. Por isso que os para-raios são pontiagudos. Tá? Porque você tem o poder das pontas implícito ali. Tá?